again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 23 de setembro a 27 de setembro de 2024. Lembrando pessoal que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Renata e Augusto se divertem cantando com os músicos, enquanto Aurora e Jerônimo não gostam. Jerônimo diz que já é tarde e chama Renata para ir embora. Renata pede para ficar mais um pouco e fala que está se divertindo muito. Jerônimo diz que não e fala que ela já bebeu bastante. Renata fala que não está bêbada e insiste, e Jerônimo não quer ficar. Augusto pergunta para Jerônimo se ele não gosta de ver Renata se divertindo. Jerônimo se irrita e fala para eles irem embora agora. E Renata fala que se ele quer ir embora pode ir e diz que ela não vai, que ela vai ficar. Augusto fala que a casa é dela. Jerônimo pergunta como ela vai voltar para a fazenda. E Augusto diz para ele não se preocupar e fala que leva ela e que será um prazer. Honório pede para Adriana ficar responsável pela empresa enquanto todos não estão. Adriana fala que dá conta e, se precisar, ela liga para Matias. Alzira conta que Augusto mandou tirar Carina de sua casa. Renata diz a Jerônimo que não tem muita diferença entre ela ir ou ficar. Jerônimo vai embora e Renata comenta com Augusto que nem parece que eles são casados. Augusto diz que se continuar assim, seu casamento não vai durar. Renata fala que ama Jerônimo e não vai se dar por vencida. Augusto pergunta então por que ela não foi com ele. Renata pergunta se ela fez mal em ficar. Augusto fala que se Jerônimo não a valoriza, ele sim, e que a valorizou desde o primeiro dia que a conheceu. Renata fala que fica muito feliz de ter ele ali por perto dela como um amigo. Jerônimo está saindo e Aurora pergunta se ele já vai. Jerônimo diz que sim. Aurora pergunta se Renata não vai. Jerônimo fala que Renata está muito entretida com Augusto e diz que ele e Aurora estão sobrando. Gonçalo pergunta para Roberta o que estava acontecendo quando ela caiu. E Roberta conta que ela e Matias estavam discutindo sobre o pai da criança. Gonçalo exige que Roberta diga o nome do pai de seu filho. Quando Roberta vai dizer, Matias fala que ele é o pai do filho de Roberta. Lázaro conta a Carlos o que está acontecendo com Carina e que Augusto proibiu ela de ficar na casa de Ezequiel. Carlos deixa Carina passar a noite na fazenda e diz que amanhã cedo fala com Jerônimo. Daniel pergunta para Adriana o que está rolando entre ela e Matias. Adriana fala que eles estão tentando. Gonçalo pergunta como vão conduzir as coisas. Matias fala que não sabe e acha que o ideal é Roberta continuar morando na casa com Josefina e ele ir para um apartamento. Josefina e Roberta comemoram, pois o plano de falar para Matias que o bebê era filho de Jerônimo foi muito bom. Roberta fala que agora é com Josefina de se encarregar para que Matias se case com ela. Carlos pede para Jerônimo deixar Carina ficar na fazenda e conta o que aconteceu. Jerônimo diz que ela pode ficar e fala para Carlos que Renata deve saber o que Augusto fez para ela saber o tipo de homem que ele é. Alzira conta a Carina que ela não pode ficar mais em sua casa e que Augusto pediu para Ezequiel a expulsar de casa. Carina fala que com certeza foi Álvaro quem pediu. Matilde Lázaro diz que ela pode ficar na Bonita. Carina agradece a Alzira por ter sido uma amiga para ela. Gonçalo conta para Honório e Constância que Matias é o pai do bebê de Roberta. Constância fica sabendo que Gonçalo não vai mais viajar com Honório e que Branca vai no lugar. Constância fica brava com Honório e pergunta por que ele não lhe disse que Branca iria no lugar de Honório e que ultimamente ela é a última a saber do que acontece na sua vida. Honório diz que Gonçalo acabou de desmarcar a viagem. Aurora diz para Renata que estranhou ela ter ficado quando Jerônimo foi embora. Renata pergunta se isso a incomoda. Aurora diz que não
e que o almoço foi ideia dela e gostou dela quando a conheceu. Lázaro dá sua cama para Carina dormir. Selena conta para Roberta que a sonsa de sua tia Constância vai aproveitar que Honório vai viajar e vai passar o dia com César. Matias diz para Adriana que ele é o pai do filho de Roberta. Regina se encontra com Gonçalo e ele diz que não vai mais se divorciar de Josefina. Regina pergunta se eles se reconciliaram. Gonçalo conta que teve que fazer isso, pois Josefina está muito doente e que essa é a razão por ele ter voltado com Josefina, e fala que as coisas se complicaram. Nisso, Gonçalo se aproxima e beija Regina. Augusto leva Renata embora, e ele a convida para ajudar a desenhar os rótulos e as logos do vinho que ele vai produzir. Renata chega e Jerônimo está na sala, e diz que achou que ele já estava dormindo. Jerônimo fala que estava esperando ela. E diz que Augusto mandou Ezequiel expulsar Carina da fazenda deles. Gonçalo fala que queria estar no lugar de Antônio, mas não está, e que só lhe resta desejar que ela seja muito feliz e lhe deseja o melhor para o seu casamento. Álvaro, bebendo, chora porque Carina não voltou para casa. Lázaro pergunta para Carina se ela foi apaixonada por ele. Carina diz que sim, e muito. Lázaro pergunta, então por que ela o deixou? Carina não responde e lembra que seu pai estava muito doente e que Álvaro cuidava dele de graça, e que o pai de Carina praticamente a obrigou a largar de Lázaro e se casar com Álvaro. Alzira comenta com Ezequiel que está decepcionada com Álvaro. Ezequiel comenta que o fato de ele ser um bom médico não o torna um bom marido. Nisso, Álvaro chega bêbado na casa deles, procurando por Carina, e acha que ela está ali escondida. Lázaro pergunta se Carina pode ficar mais uns dias na Bonita. Jerônimo diz que sim, e Renata fala que a casa tem muitos quartos, e que Lázaro não precisa sair do seu quarto e pede para Matilde acomodar Carina. Alzira vai à casa de Álvaro e diz que ele é um miserável, pois bateu na Carina, e ela se arrepende de ter se envolvido com ele. Alzira diz que traiu sua amiga e que mesmo ele sendo um canalha, era marido dela. Álvaro fala que ele não é de ninguém, e ameaça Alzira dizendo que ela é dele, e que se ela não quiser se encontrar com ele, toda a cidade vai saber. Alzira diz que isso não convém ele contar, pois é o médico da cidade. Álvaro conta que ele é homem e por isso ele vai ser perdoado. Já ela é uma mulher que trai o marido e a amiga e se torna um ser desprezível aos olhos de todos. E fala que ela é uma qualquer. Augusto pede para Ezequiel começar a preparar tudo para a festa da colheita, pois Jerônimo tem que lhe entregar a colheita da Bonita e quer que a festa seja inesquecível. Aurora pergunta para Augusto como é a festa da colheita. E ele diz que é uma festa de cor, sabor, que mexe com todos os sentidos e que as mulheres pisam descalças nas uvas. E conta que para todas as mulheres que vierem à sua festa, ele vai dar um vestido. E para algumas, algo mais, para que possa ressaltar a sua beleza. Honório e Branca vão ver os barcos, e ela dá uma aula de barcos para Honório, que fica impressionado. Roberta recebe alta e Gonçalo vai buscar ela e Josefina. Roberta pergunta por Matias e Gonçalo fala que ele teve que ir à empresa. Josefina surta e fala que Matias está fugindo da responsabilidade e que ele assumiu a paternidade e que ela quer que ele se case com Roberta. Gonçalo diz que eles não estão apaixonados e que não pode exigir isso. Roberta conta que ama Matias e que podem ser felizes os três, pois ele é o único homem que ela quer compartilhar sua vida. Regina conta para Inês que o beijo que Gonçalo lhe deu ontem marcou sua vida e que vai terminar o noivado. E não porque ela vai começar algo com Gonçalo, mas sim que Antônio não merece que ela pense em outro homem. Nisso, Antônio chega com um buquê de rosas e convida elas para o ver o toureando às portas fechadas, em homenagem ao grande amor que ele sente por Regina. E Regina não consegue terminar com ele.
Renata pede as chaves do carro para Carlos. Jerônimo pergunta onde ela vai e se ela vai à casa de seu amigo Augusto. Renata conta que vai à praia bem perto dali. Jerônimo fala que sozinha ela não vai e que o caminho para a praia é muito perigoso. Carlos não dá a chave e ela diz que vai a cavalo. E depois ela brinca: eu também posso chamar a Aurora, e diz que Augusto com certeza vai emprestar o carro. Jerônimo fala que vai com ela. Eles vão à praia e Jerônimo admira a beleza de Renata. Ele acaba se distraindo e quase cai em um barranco com o carro. Renata pergunta o que aconteceu, se ele pegou no sono. Jerônimo conta que está um pouco cansado e distraído, mas que está bem. Aurora vai procurar Renata e ela não está. E estranha ela ter ido à praia com Jerônimo. Carlos pergunta por que ela estranhou. Aurora comenta que Renata e Jerônimo, ontem no jantar, estavam meio brigados. Honório comenta que não sabia que Branca entendia tanto de barcos. Ela fala que quando criança seu pai ensinou tudo o que sabe. Nisso, mostra um flashback dela estudando sobre barcos na empresa Monterrubio. Depois, Branca conta que perdeu seu pai em um acidente de carro. Carina está passeando e vê uma rosa com um bilhete. Renata passeia pela praia com Jerônimo e ele fala de Augusto. Renata conta que já morou perto da praia e joga água em Jerônimo e eles se divertem. Carina e Lázaro conversam e ela agradece pelas flores e ele a convida para almoçar. Adriana termina sua relação com Matias. Álvaro vai à fazenda bonita atrás de Carina. Álvaro quer que Carina vá com ele e que se ela não for, ele vai a acusar de abandono de lar e ela vai ficar sem nada. Carina fala que não tem nada e que pode lhe acusar do que quiser. Álvaro, antes de ir embora, fala que Carina e Lázaro vão se arrepender. Jerônimo quer ir embora e Renata não quer. Renata quer dar um passeio de buggy e convence ele a ir no passeio. Eles apostam corrida para ver quem chega primeiro do outro lado da praia e quem ganhar vai fazer o que o outro quiser. Gonçalo conta para Matias que Josefina quer que ele se case com Roberta. Renata chega primeiro na corrida e pede para Jerônimo ficar com ela ali mesmo na praia. Gonçalo fala para Matias que na sociedade em que vivemos, Roberto e seu filho vão ser severamente atacados. E numa sociedade machista em que vivemos, a mulher sempre leva a pior. E ele, como pai da moça grávida, quer que Matias faça o que Josefina pediu. E que não precisa ficar com Roberta para sempre, mas quer que quando seu neto nasça, eles já estejam casados. Jerônimo diz que não. Ela insiste e ele não quer. Renata fala que essa é a última vez que ela pediu e que ele nunca mais vai tocar nela. Renata vai embora e deixa Jerônimo sozinho na praia. Augusto chega e pergunta se Aurora não foi à fazenda falar com Renata. Aurora conta que foi, mas Renata não estava e tinha ido à praia com Jerônimo. Augusto se irrita e sai nervoso. Carina conta para Lázaro as coisas horríveis que Álvaro fazia com ela. Mais tarde, Carina pede desculpa para Carlos pelo escândalo que Álvaro fez na fazenda. Carlos pergunta desde quando Álvaro bebe assim. Carina conta que desde que Rafael morreu, Álvaro não foi o mesmo. Carlos pergunta por que isso, e Carina fala que Álvaro sentia que poderia ter feito algo mais e se sentia culpado pela morte de Rafael. Carlos pergunta onde Álvaro estava quando Rafael morreu, e Carina conta que ele estava na casa de Augusto almoçando. Carlos pergunta se Álvaro tinha bebido nesse dia, e Carina diz que não sabe. Renata está indo embora, chorando por causa da situação. Álvaro está em casa bêbado, desesperado e começa a quebrar a casa. Jerônimo chega em casa e Renata não está. Matilde fala que se ela não está na fazenda, talvez esteja com Augusto Gato. Augusto diz para Ezequiel que o primeiro convite vai ser para Renata e quer que ela seja a primeira a pisar nas uvas, que era de Jerônimo.
Jerônimo chega na fazenda Cruz do Amor e pede para chamar Renata. Aurora fala que ela não está e pergunta se eles brigaram. Augusto diz que está na cara, pois se foram juntos e ela voltou sozinha é porque brigaram feio. No caminho, Renata está chorando e lembrando de todo o mal que Jerônimo lhe fez e começa a passar mal e perde o controle do carro e cai em um barranco. Matias cobra Roberta por ela apoiar Josefina no casamento e diz que nunca pensou que ela iria se aproveitar da situação. Roberta conta que Josefina não está bem e deve ser grave e que a enfermeira comentou que Josefina era admirável pela forma que lidava com a situação. E quando perguntou para Josefina, ela disfarçou e disse que não era nada, e Roberta não acreditou. Roberta ameaça novamente Matias em contar para Renata que Jerônimo é o pai do bebê que ela espera. Constança encontra Matias e ele conta o que está acontecendo com Roberta e ele. Honório fala para Branca que já podem ir embora hoje e que não precisam ficar até domingo, já que terminaram tudo antes do prazo. Nisso, o telefone toca e é o pai de Branca e ela disfarça e pede para ele que não ligue mais e que ela o procura outro dia. Branca fala para Honório que acabou de ter outra proposta e que talvez possa ser mais barato do que a que fecharam. Honório aceita ver a proposta e Branca diz que combinou hoje à noite. Constança fala para Matias que é um gesto de amor enorme, mas com um preço muito alto, e pede para ele se proteger, e que se não fizer isso, pode ser que um dia se arrependa desse sacrifício. Constança diz que se fosse com ela, diria toda a verdade para Renata, para ela decidir se vale a pena continuar com Jerônimo. E também contava para Roberta sobre a doença de Josefina. E fala que ele quer proteger todo mundo, menos ele. Constança diz que ela vai proteger ele. Renata continua caída no barranco. Augusto fica preocupado com Renata e pede para Aurora perguntar se ela já voltou e fala que quer saber se ela está bem. Lázaro fala para Carina que sabe que prometeu estar com seu marido nos bons e maus momentos e diz que ele também lhe prometeu respeitar e não foi assim. Carina diz que não pode se divorciar e que as mulheres que se divorciam são colocadas de lado, não tem espaço para elas, ninguém fala com elas e conta que é por isso que é melhor fugir. Lázaro fala que ela tem duas alternativas, ou ela enfrenta Álvaro ou vai viver fugindo, pois ele nunca vai lhe deixar em paz. Matias pede para Dr. Souto fazer um contrato pré-nupcial. Josefina e Roberta comemoram, pois todos conseguiram enganar. Todos os funcionários se unem para encontrar Renata. Matilde não quer procurar Renata e torce para que ela tenha ido embora. A madrinha de Matilde chama sua atenção e fala que mesmo Renata não voltando, Jerônimo continua casado e espera que ela não tenha ficado se oferecendo. E se ela não quiser se tornar amante de ninguém, é para ela se comportar. Jerônimo vai ao aeroporto e Renata não embarcou para a capital. Renata continua desacordada. Gonçalo cancela sua presença no jantar em prol ao Centro Esperança de Regina. Matias marca um jantar para falar a sua decisão. Josefina quer que Roberta fale para Renata que está grávida de Matias. Ela liga e cai na caixa postal. Branca suborna um garçom para colocar um remédio na bebida de Honório. Constança não sabe qual roupa vai sair com César e não quer parecer que é mãe dele. Ninguém tem notícias de Renata e não sabe onde ela está, e já faz muitas horas que ela está sumida. Matias fala para Roberta que vai se casar com ela e diz que tem uma condição, e que todos sabem que o motivo desse casamento é o bem-estar do bebê que esperamos, e não porque haja amor que os une. Josefina diz que só se for da parte dele e diz que Roberta o ama. Matias conta que o casamento vai ser só no civil e com um acordo pré-nupcial pré-estabelecido e que daqui a 1 ano ele será desfeito legalmente. Antônio combina com Regina de um motorista buscar eles para ir à tourada. Regina não está nada animada para ir. Branca e Honório estão em um bar, esperando o suposto fornecedor, que Branca supostamente tinha marcado.
Honório não quer beber enquanto espera, mas Branca acaba o convencendo. Josefina não gosta e fala para Matias que acha um absurdo fazer um acordo pré-nupcial. Matias diz que é um contrato e que ninguém vai saber disso e que depois de um ano vai dizer que não deu certo e que decidiram se divorciar. Gonçalo apoia Matias e fala que gostou da ideia e que Roberta não tem saída e acaba aceitando o acordo. Josefina ouve quando Matias conta que quem fez o contrato foi o Dr. Souto.